Bom, galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre as questões para vocês entregarem aí hoje, dia 17. Então, eu vou fazer aqui a correção dos exercícios com vocês, tá bom? Vou dar uma lida na questão número 1. Eu tô aqui com o aplicativo aberto, ó. Então, eu vou ler a questão número 1 para vocês, tá? Lembrando que essa aula é sobre o princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. Fala o seguinte, ó. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é horizontal e para a direita, o que podemos afirmar sobre a direção e o sentido da aceleração que atua nesse corpo? Só recordando, né, galera? Direção, ela é horizontal, vertical ou diagonal. Sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para nordeste, para sudoeste. Então, vamos lembrar do que é direção e do que é sentido antes de responder, tá bom? Então eu vou ler de novo, ó. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é horizontal e para a direita, o que podemos afirmar sobre a direção e o sentido da aceleração que atua nesse corpo? Só recordando, força resultante aqui é igual a massa vezes aceleração, né? Então eu desenhei aqui um chão, um corpo e uma força resultante, né? A soma das forças horizontal e para a direita, assim como o enunciado colocou, tá? Agora vamos imaginar comigo, se você empurrasse esse corpo para a direita, ele ia acelerar para onde? Para a direita, né, galera? Então isso significa que a aceleração aponta junto com a força resultante neste caso. Então imagina que eu apliquei a força, o corpo começou a se locomover para a direita, e aí então conseguimos concluir o seguinte, que a aceleração, se eu fosse desenhar um vetorzinho para ela também, ela seria assim, né, ó. Desenhar aqui um vetor para aceleração também, ó. Ela também seria horizontal e para direita, né, ó. Então, como que você poderia responder essa questão? Aponta na mesma orientação da força resultante. Tudo bem, gente? Então essa seria a resposta correta nesta questão número 1. Vamos ver a questão número 2, ó. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, podemos afirmar que ele está necessariamente em repouso? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Força resultante é calculada como massa vezes aceleração. Então, se a nossa força resultante é nula, ou seja, ela é zero, igual a massa vezes aceleração, como que essa conta aqui dá zero? Pensa comigo, gente. Pensa comigo. A massa de um corpo não pode ser zero, né? Ele tem uma massa. Portanto, a única pessoa que pode ser zero aqui, ó, é a aceleração. 0 metro por segundo quadrado. Para que a força resultante dê zero, só a aceleração pode ser zero. O que isso significa? Quando a aceleração é zero, você tem duas possibilidades. Ou ele está em repouso, que ele não está andando, né? Mas lembrem-se, a aceleração é zero também quando ele está em movimento uniforme. Que a velocidade é constante. Lembra, galera? Quando a velocidade é constante, significa que ela não muda. Isso significa que a aceleração é zero também. Aqui e aqui. Então, a pergunta é: podemos afirmar que ele está necessariamente em repouso? Não, pois ele pode estar em movimento uniforme. Lembra que a gente chama de MU? Ele pode estar em MU. Tá bom, galera? Então, não. Vamos dar uma olhada na questão número 3 agora? Vou ler com vocês, ó. Um corpo de 10 kg, veja que eu já anotei os dados, tá? Você sempre tem que anotar os dados, ó. Massa igual a 10 kg. Inicialmente em repouso, V0, velocidade inicial, 0. Tá em repouso, tá parado. Sofre a ação de várias forças, cuja resultante é 200 newtons. Portanto, a soma de todas as forças é 200 newtons. Após 5 segundos, então o tempo é 5 segundos.
Qual é a velocidade do corpo? Considere o movimento retilíneo, considere o movimento em linha reta. Galera, então me acompanha, ó, me acompanha. Se ele me deu a velocidade inicial e me pede a final, lembrando que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo, vamos substituir os valores, ó. Força resultante é 200, o enunciado deu. A massa do corpo é 10, o enunciado também deu. Como que a gente calcula a aceleração? Variação de velocidade sobre variação de tempo. Lembra ΔV por ΔT? No lugar de A, vou colocar ΔV por ΔT. Então vai ficar como isso aqui, ó, 200 igual a 10 vezes. O delta, gente, lembra? É sempre a variação. Então é o final menos o inicial. V final é o que eu quero descobrir. V menos velocidade inicial, 0. E ΔT é T menos T0. Só que ele já falou que o ΔT é 5, né? Então vamos lá. Vamos fazer essa continha, ó. Como eu tenho aqui 10 vezes V, lembra que você vai fazer a distributiva? Não precisa fazer o 10 vezes 0, que é 0, né? Só 10 vezes V. Vai ficar assim, ó. 200 igual 10 vezes V, 10V, tudo isso sobre 5. Então 200 igual. Quanto que é 10 dividido por 5, galera? 2, né? 2 vezes V. Agora, o 2 não está multiplicando? Ele vai dividindo. Vai ficar 200 dividido por 2 igual a V. Portanto, quanto que é 200 dividido por 2? 100. Unidades do SI, 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Tá bom, gente? Então aqui tinha que ter a sacadinha de abrir a aceleração em ΔV por ΔT. Tá bom? Vamos dar uma olhada na questão de número 4? Ó. Qual o valor da aceleração que atua no corpo mencionado no exercício anterior? Ó, eu já não sei a velocidade final e a inicial, que é 0. Como calculo a aceleração? ΔV por ΔT. ΔV, vamos lá, ó. Final menos inicial. V final 100 menos 0, 100. E o ΔT é 5. 100 dividido por 5, 20. Unidade de aceleração, hein? Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos dar uma olhada na questão número 5 agora. Utilizando uma situação especial em que a resultante das forças que atuam no corpo é nula, explique o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei. Como o princípio fundamental da dinâmica comprova o princípio da inércia. Gente, vamos lá. Mesmo raciocínio que a gente teve aqui, ó. Ele falou que a resultante é 0. Então, 0 igual a massa vezes a aceleração. A massa de um corpo, ela não vai ser 0. O corpo tem que ter uma massa. Portanto, a aceleração do corpo é 0. E aí, lembra lá do princípio da inércia? Que eu expliquei para vocês que, no princípio da inércia, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que haja uma força resultante atuando sobre ele. Então, ele pode estar em repouso, quando ele está em inércia, ou andando com movimento uniforme, que foi o que a gente discutiu aqui, né? Então, a primeira possibilidade, ou ele está em repouso. Segunda possibilidade, ou ele está em movimento uniforme. E isso daqui é exatamente o princípio da inércia. Estar em inércia é estar em uma dessas duas condições. Portanto, através do princípio fundamental da dinâmica, você analisa, ó, joga 0 na força. Para a força ser 0, o A tem que ser 0. Então, você cai em inércia. É assim que você tinha que explicar a questão número 5. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 6. Vou trocar minha folha aqui, ó. Questão de número 6. Vamos ver o que a questão número 6 pedia aí, ó. Como podemos relacionar a unidade de força Newton, que é o Nzão, com as unidades quilograma e metro por segundo ao quadrado? Bom, como que a gente relaciona as unidades, galera? A gente fez isso bastante em sala, né? As dimensões de um corpo. Vamos partir do que a gente sabe? Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? Agora, eu vou tratar em termos das unidades de medida.
única e exclusivamente das unidades de medida. Unidade de medida de força é Newton. E isso deve ser igual ao quê? Unidade de massa. Qual que é a unidade de massa no sistema internacional, gente? Massa no sistema internacional é dada em quilogramas. Vezes, qual que é a unidade de aceleração no sistema internacional, galera? Unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Então, a gente pode concluir que Newton, unidade Newton, é a mesma coisa que a unidade quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, vou colocar tudo junto, ó. Quilograma vezes metro, tudo isso dividido por segundo ao quadrado. É assim que você relaciona Newton com as unidades de massa e aceleração. Essa unidade é igual ao conjunto dessas aqui. Tá legal? Vamos dar uma olhada na questão de número 7? Questão de número 7 agora. Sobre um corpo de 20 kg, atua uma força resultante de 400 newtons durante 5 segundos. Veja que eu já anotei os dados, ó, você teria que anotar também. Massa é 20 kg, força resultante 400, num tempo de 5 segundos. Qual a variação do valor da velocidade nesse intervalo de tempo? Bom, ele quer a variação de velocidade, o ΔV. Portanto, se eu te pedir o ΔV, vamos aplicar de novo a segunda lei. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante é 400. A massa é 20. E a aceleração é calculada como, gente? ΔV por ΔT. Portanto, vamos lá. 400 igual a 20 vezes ΔV dividido por ΔT, que é 5. Quanto que é 20 dividido por 5, gente? 20 dividido por 5, 4, né? 4 está multiplicando, vai dividindo. 400 dividido por 4 igual a ΔV. Portanto, quanto que é 400 dividido por 4? 100, né? Unidades do SI, 100 metros por segundo de ΔV. Tá legal, gente? Você vê que é bem parecido com as questões que a gente resolveu anteriormente. Vamos dar uma lida na questão número 8 para fechar essa lista de exercícios aí, uma questão conceitual, ó. Eu perguntei o seguinte: se a resultante das forças que atuam em um corpo não é nula, ou seja, se ela tem valor, podemos concluir que, deixa eu anotar isso, ó, a força resultante não é nula, então ela deve ser diferente de zero. Tem valor, tá bom? Na letra A, o corpo pode estar em repouso? Galera, ele só vai estar em repouso se não houver força resultante, se ela for zero. Tudo bem? Então a letra A está errada. Letra B. O corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme? De novo, não, né, gente? Ele só está em repouso ou em MU se a força resultante for zero. Aqui é diferente de zero. Então a B também está errada. Letra C. A aceleração tem sentido oposto ao da resultante das forças? Vamos ver, ó. Se eu desenhar uma superfície aqui, ó, e colocar um bloquinho nessa superfície, vamos colocar uma situação que a força resultante é para cá. Ele está falando o seguinte: a aceleração tem sentido oposto. Vamos ver, a aceleração ela pode apontar para cá? Já voltamos nessa daqui. Essa aqui é a letra C, né? Vamos ver a D. A aceleração tem direção diferente à da resultante das forças? Vamos ver? Vou colocar a mesma situação, vou colocar um bloquinho aqui no chão, um bloquinho. Vou colocar de novo a força resultante para cá. Agora vamos lá, ó. Direção oposta, né? Direção diferente, desculpa. É você mudar a horizontal, ó. Que nem eu coloquei a força na horizontal. Se eu falar que a aceleração está em direção diferente, é como se a aceleração estivesse para cima, tá? Ou para baixo, ou na diagonal. Mudei a direção. Vamos ver a letra E. Vamos pular essa aqui. A gente analisa essas duas. Vamos ver a letra E. O corpo está necessariamente em movimento? Bom, o corpo, se houver uma força resultante atuando sobre ele, se ela tiver um valor, aqui, a gente pode afirmar o seguinte, ó. Se eu empurrar alguma coisa, der uma força para essa coisa pode ficar parada?
ou ela adquire necessariamente aceleração? Vamos ver? Ó, para que eu tenha valor de força resultante, sabendo que eu já tenho um valor de massa, tá, gente? Já temos massa. Se eu tiver um valor de força resultante, é porque com certeza a aceleração, ela é diferente de zero. Ela não pode ser zero, tem que ter um valor. Se o corpo tem aceleração, ele necessariamente está em movimento? Sim, gente, ele está em movimento, tá bom? Então aqui é a correta letra E. Vamos lá? Vamos analisar essas duas? Gente, tem como eu empurrar um corpo para cá e ele andar para cá? Não, né? Tem como eu empurrar um corpo para a direita e ele tá subindo? Não, se eu empurrar para a direita, ele vai para a direita, então também tá errado. Então ficamos aí com a alternativa correta. Alternativa E. Tá bom, gente? Então, a partir de agora, vocês terão aí as resoluções dos exercícios das tarefas colocados aí na aba logo abaixo da tarefa de vocês, tá bom? Para vocês verem aonde vocês estão com dificuldade e onde vocês estão errando. Qualquer dúvida, me mandem lá na plataforma para que eu possa ajudar vocês. Tá legal, gente? Sabe que eu tô morrendo de saudade, tá? Um beijo!